Bora falar do São Paulo agora? Porque se a situação do Palmeiras não tá boa, no São Paulo também não tá nada melhor. Estreia no Campeonato Brasileiro, 0-0 com o Sport. Caleri perdeu o pênalti logo no início. E esse resultado, mais uma vez, colocou o técnico Luiz Ubeldia contra a parede. Já no intervalo, ele saiu vaiado. Não, esse foi o maior erro de VAR da história do futebol brasileiro? Ih, A gente está vendo aí um lance que gerou polêmica, muitas reclamações. Foi o segundo maior. Foi uma ironia, hashtag ironia do foi PVC o segundo maior, aqui. foi o segundo maior. Primeiro foi no Allianz. Primeiro foi na semifinal. O maior erro de VAR da história do VAR foi em Londres, Arsenal e Bayern. Aí, ó, o Caleri perdeu o pênalti, foi um 0-0 aí do São Paulo e o Zubeldia já ficou contra a parede, já saiu vaiado no primeiro tempo e ouviu gritos de burro ainda no fim do jogo. E essa partida, hein, Hernan, foi um jogo em que São Paulo teve muitas dificuldades, né? Ele já não tinha o Lucas, perdeu o Oscar, Zubeldia escalou o time com 3 zagueiros, 3 volantes, ninguém entendeu nada disso e pegou mal. É um São Paulo remendado, né? Porque você perde seus 2 principais jogadores. Os caras que estavam dando resultado e estavam tendo desempenho no Campeonato Paulista. Numa estreia, assim, o trabalho, na verdade, já foi meio que prejudicado durante a preparação, porque o Lucas não chegou a treinar com o time, né? E aí, depois, no final, você ainda teve ali, na última semana, o Oscar fora por um incômodo muscular. E aí foi retirado, evidentemente, para não agravar e para tratar, né? Então, assim, é um São Paulo que, obviamente, era para ter vencido esse jogo contra o Sport, sim. A obrigação do São Paulo era vencer o Sport, um time que está chegando agora da Série B. O São Paulo num outro patamar, né? Num outro momento, inclusive. E erros displicentes. Aí, vamos lá. O que eu estava falando do Abel Ferreira. Você cria jogada, você cria oportunidades. E aí você tem o teu principal jogador perdendo o pênalti. Aí você tem o cara a cara ali, chutou para cima. Uma chance criada e a bola não entra. Então, assim, tudo é culpa do treinador? Não. Mas o treinador tem responsabilidade de um time que ficou treinando numa intertemporada e não conseguiu ter melhoras. Só que isso já era algo que era uma bola cantada, né? Porque assim, quando você decide manter o Zubeldia no final do ano, para o Campeonato Paulista, para o ano de 2025, aí ao término do Paulistão, que você já teve um momento de instabilidade, você segue com um trabalho para uma intertemporada, é um erro tremendo você querer demitir na primeira rodada do Campeonato Paulista. Tipo o Fluminense. Tipo o Fluminense com o Mano Menezes. Então, por que não tirou no estadual ou que está no final do ano? Só 2 semanas. Então, são filmes que vêm se repetindo no São Paulo que não dá para entender. E aí, agora, a conta está toda no Zubeldia. Sobrou tudo para ele. Quanto deveria estar na conta dele? Está tudo na conta, mas deveria estar, PVC? E analisando por esse jogo aí, a escalação dele já gerou bastante polêmica. Quando ele perde o Oscar, ele coloca o time com 3 volantes e 3 zagueiros. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Qual foi a sua leitura? Ele jogou 3-4-2-1. Ele jogou no mesmo sistema tático que ele jogou contra o Palmeiras com o Oscar de segundo volante. A diferença é a característica do jogador, mas o desenho tático era igual. Mas ele não tinha um jogador tão articulador, tão criador como... Porque ele não tinha nem o Oscar nem o Lucas. Você vai fazer o quê? Como é que você substitui Oscar e Lucas? Eu não estou dizendo que... Mas você acha que ele acertou? Eu não acho que acertou necessariamente. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter uma análise... Nós, comentaristas, passamos da fase de ficar olhando e dizendo assim, jogou com 3 volantes e 3 zagueiros. Assim, é muito raso isso. É raso. Não são 3 volantes e 3 zagueiros. O time melhorou com 3 zagueiros. Ele passou a jogar com 3-4-2-1 com o Oscar de segundo volante, porque o time melhorou com a segurança defensiva. O que ele fez? Ele botou o Marcos Antônio na função do Lucas e botou o Luiz Gustavo, que voltou, na função do Oscar. Na verdade, fica o Luiz Gustavo na função de primeiro volante e o Alisson na função do Oscar. E era o melhor ser feito dentro do que ele tinha? Eu acho que era uma opção que ele tinha, porque ele manteve a estrutura tática e substituiu peças, entendendo que as peças podiam funcionar de uma maneira a fazer o time render, como tinha rendido no jogo contra o Palmeiras, quando perdeu por 1-0, mas jogou bem. Veja, tem problema? Eu só acho que é muito raso a gente voltar para essa conversa de
3 zagueiros, 3 volantes. Não foi isso que aconteceu. O Marcos Antônio não jogou de volante. O Luiz Gustavo jogou como volante, o Alisson jogou como segundo volante, o Marcos Antônio jogou como meia, junto com o Luciano. Acho que o ponto é que ele não tem essa característica de ser tão criativo, tão articulador. Mas o Marcos Antônio foi contratado como meia, sabendo que podia ser segundo volante. Então, depende do que você está vendo no treino. A gente não vê mais treino. Sim, né? sim. Aí passa para ser outro problema. A questão não foi... O São Paulo esteve mais perto da vitória do que o Sport. O São Paulo não jogou suficientemente criativo para ganhar o jogo. É para tocar o Zubeldia agora? Não. Agora, tanto a gente falava no ano passado que tinha um desgaste, que tem um desgaste, que hoje tem torcedor falando do desgaste. E como está sendo esse desgaste, não só pelo que o torcedor fala, mas como está sendo visto dentro da diretoria, não? Bom, vamos lá. Olhando no olho da verdade, olhando no olho Cadê? da verdade... Eu gosto desse momento. Olhando no olho da verdade... Você não viu ali, ó, como é que foi o movimento da câmera? O olho da verdade é aqui, ó, esse olho que fica Dá assim, para aproximar sabe? mais, gente? Dá para dar aquele aquele assim, zoom? ó, é aquele olho assim, ó. Zoom? Sabe aquele olho? Aí, ó, Assim, tá ó. chegando. Olha o close. Esse olha é o olho da verdade. Vamos lá, então, trazer informações sobre essa questão. Vamos lá. O Zubeldia, ele está sendo pressionado naturalmente pela falta de evolução do time. O que a diretoria do São Paulo entende? Que os números podem melhorar, que o aproveitamento do Zubeldia pode melhorar. Essa é uma análise interna feita pela cúpula são paulina em relação ao Zubeldia, ao que hoje o Zubeldia entrega. Naturalmente, você tendo um treinador como o Dorival Júnior, agora livre no mercado e com a história que tem no São Paulo, naturalmente seria uma sombra como já começa a ser. E não só o Dorival Júnior, mas também o Hernan Crespo, que é outro treinador que eles gostam bastante também. Mas isso não quer dizer que a diretoria ou a cúpula são paulina já procurou o Dorival ou já procurou o Crespo e pensa em demitir o Zubeldia. A análise, a partir de agora... E a taxação do Pix, procurou? Como é que é? A taxação do Pix, você foi procurado? Não foi. Fernando Diniz? Não foi. Não, o Fernando Diniz está quietinho na dele. O Nicolas Ferreira também. Os jogadores do Fluminense querem a volta do Diniz, mas a gente vai falar sobre quando chegar na hora do Fluminense. O que vai acontecer agora? A análise do trabalho do Zubeldia, ela entra agora, a partir da estreia da Libertadores, numa análise jogo a jogo. Pode ser isso perigoso, porque quando você tem uma análise jogo a jogo e você não consegue resultados, é o filme repetido Carpini, é o filme repetido Rogério Ceni. Quando entra para jogar contra o Puerto Cabello, independentemente do resultado, no dia seguinte o Rogério Ceni sairia. Ganhou e foi demitido. Então, assim, o Zubeldia entra numa zona de atenção total, porque essa análise vai passar a ser feita jogo a jogo. E aí é que mora o perigo. Aí é que fica complicada a situação. Ainda mais quando você tem um Tadjeres em Córdoba pela Libertadores. Jogo a jogo já é um jogo que o São Paulo não costuma se dar bem. E já começa largando atrás. Vai ficando complicado. Começa largando atrás com o empate com o Sport, em casa, no Morumbi, com a torcida vaiando. Então, assim, a direção do São Paulo não está olhando assim, olha, o Zubeldia perdeu o jogo contra o Tadjeres, vai ser demitido. Mas é uma análise que vai ser feita jogo após jogo. E aí depende muito do Zubeldia, depende muito do trabalho, de ter uma evolução, de ter resultados para dar uma acalmada. Ele conseguiu dar uma acalmada no Campeonato Paulista quando fez alguns jogos bons e terminou o Campeonato Paulista de uma maneira positiva no jogo do Allianz Parque, porque foi um jogo de igual para igual ali com o Palmeiras, poderia ter vencido, foi a polêmica. Acabou se sobressaindo. A mudança tática que ele fez com a entrada do Oscar um pouquinho como segundo volante foi algo visto como positivo, mas também dentro da cúpula eles entendem que esse jogo foi desfalcado de dois dos principais jogadores e que está faltando também o desempenho daqueles caras que tem que ser decisivos. Tipo, o Caleri não pode errar um pênalti. Tipo, o Caleri é o cara para pegar a bola debaixo do braço e vai lá e resolve o jogo. Ele é pago para resolver o jogo, ele é pago para botar a bola na rede.
crises com o Luciano. O Luciano saiu bravo, não sei o quê. Isso é uma coisa à parte, né? Isso é uma situação que aí é do treinador com o jogador e o jogador é assim mesmo, ele ficou bravo e saiu bravo e é uma questão que eles vão resolver interna. Então, assim, existem algumas situações que caminham para um filme repetido dentro do São Paulo, que é do Carpini, nessa mesma Libertadores, com esse mesmo Tadieres estreando fora de casa, e com o Rogério Ceni dois anos atrás. Então, é essa ciranda que às vezes incomoda demais, e me incomoda demais. Porque as coisas vão se repetindo, né? E os desfechos também. E é inevitável lembrar que Dorival Júnior está no mercado. O Zubeldia até foi perguntado sobre isso ontem e ele deu uma resposta assim, meio que saindo pela tangente, tranquila, dizendo que é natural que o torcedor, né, tenha empatia pelo Dorival, um técnico que fez história no clube, que recém saiu da seleção brasileira. Mas isso pressiona ainda mais o Zubeldia? O Zubeldia, assim, ó, um bastidor. Eu, quando fui entrevistar o Zubeldia, antes da gente começar a gravar, estava muito quente a história do Brasil e Argentina, né? E ele falava, poxa, o Dorival o Zubeldia falando, o Dorival é muito bom treinador. Fez um trabalho esplêndido aqui. Por que não está indo bem na seleção? Futebol, às vezes, é complicado. Então, assim, há um reconhecimento do Zubeldia de que o Dorival é um excelente treinador e tem uma história dentro do São Paulo. Só que, assim, falando com o Zubeldia em relação a isso, e a resposta dele foi uma resposta tranquila, é um pouco do sentimento dele, e indo mais a fundo na informação, o Zubeldia pensa o seguinte, é algo que eu não tenho como controlar o desejo do torcedor em relação ao cara que teve aqui no passado e que venceu um título inédito como foi da Copa do Brasil. Então, assim, o Zubeldia pensa, se eu me preocupar com o que o torcedor está pensando em relação a outro treinador que não está aqui e que tem uma história, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Mas eu fico pensando não pelo ponto do Zubeldia, pelo ponto da diretoria. Se a diretoria... Não, a diretoria sabe que o Dorival Júnior no mercado é uma sombra para o Zubeldia. Só que é aquela coisa, não tem nenhum movimento agora dentro da diretoria do São Paulo de mudança de treinador. Não tem esse movimento. Hernan, o Dorival no mercado só é uma sombra para a diretoria se a diretoria decidir mudar o Zubeldia. Ou seja, só se a diretoria for fraca. Só tem uma sombra. Mas a gente está debatendo aqui, isso pode acontecer. Cara, o Fernando Diniz está está firme no cargo. Não, ninguém está firme no cargo. Não, mas tem uns mais que outros. Você sabe qual é a definição? O Abel não vai ser demitido do Palmeiras. Isso é uma brincadeira que a gente... Não, mas hoje em dia diz que o Abel não vai ser demitido, o Zubeldia pode ser. Ninguém está firme no cargo. Todo mundo pode ser. Inclusive o Abel pode ser. Mas uns estão no momento mais instável em seus cargos que outros. Sim, tudo bem, mas assim, a questão é porque só está instável, porque as diretorias são fracas. O Guardiola vai cair no Manchester City? O Arne Slot vai cair no Liverpool? O Hansi Flick vai cair? O Ancelotti vai cair no Real Madrid? Só é... O fato de você dizer que o técnico balança... Funciona assim no futebol brasileiro. Desculpa, Luísa, não é. Você sabe que é a cultura. A gente está falando do ideal, que deveria dar tempo, mas a gente sabe que não funciona assim. Quando eu era menino e eu entrava na redação e era menino, aparecia um ex tipo, Tunico Duarte entrou na redação no placar e falou assim, nossa, o Tunico está aqui, será que ele vai tomar meu emprego? Passa um tempo e você amadurece, não é isso. Não é assim que é a vida. Você não tem medo da Marília Gabriela entrar aqui no estúdio e falar assim, nossa, a Marília Gabriela está aqui. Ele fala todo dia da Marília Gabriela. Segunda vez que eu falo. Aliás, vi uma entrevista para a Astrid, muito boa esse fim de semana, muito boa. Maravilhosa, Marília Gabriela. Se ela quiser entrar aqui, você é muito bem-vinda. Mãe, para ser entrevistada, não para entrevistar. Só existe esse sentido de que um técnico parece uma geleia nos clubes onde as diretorias são fracas. Só existe isso no clube que administra pelo Twitter. O cara fica olhando assim, nossa, essa é a realidade. Você sabe qual foi a história do Fluminense, da queda do Mano? Vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar lá. A diretoria olha pro Twitter e fala assim, nossa, olha aqui, estão falando fora fulano. O Dorival tá no mercado, Ninguém sabe que o Dorival tá no mercado. Não, eu concordo que não deveria ser assim, mas você sabe que é. Não. A cultura é essa. O Tite estar no mercado não ameaça técnico do Corinthians campeão. Entende? Porque foi campeão. Isso não é cultura. Porque foi campeão. Isso não é cultura, isso é analfabetismo. Tá.
Isso é analfabetismo Mas nós no somos futebol um país brasileiro. carente de educação mesmo. Não, mas isso a gente não pode. Eles têm que parar de chamar de cultura do futebol brasileiro. Isso Você é já falou que é cultura várias vezes aqui, PVC. É o analfabetismo, eu já disse várias vezes também que o que chamam de cultura do futebol brasileiro é o analfabetismo do futebol brasileiro. claro que é. Muitas vezes já falei isso também. Então, assim, o ponto é, não pode ser ameaça o Zubeldia ou Dorival estar no cargo. Até porque o Zubeldia pode ser demitido Sim. e o técnico contratado não ser o Dorival. Pode ser o Crespo, exemplo, pode ser o por Crespo. exemplo, a gente já sabe que o Dorival vai receber o salário da CBF superior a R$1 milhão até o final da Copa do Mundo. A CBF vai pagar para ele o salário de mais de R$1 milhão se ele arrumar um emprego? Tem que ver se a cláusula se tem Então- cláusula. então é a mesma temos coisa que saber. Luiz Castro no... Acabou de deixar de ser uma ameaça. Eu, presidente da CBF, só se eu for um banana, eu vou pagar R$1 milhão para um técnico que eu demiti, que está trabalhando em outro lugar. Aí você põe um processo de impeachment para o presidente da CBF nesse caso, né? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!